Ótimo. Gente, tudo bem? Boa tarde, todo mundo. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Vamos para o encontro do GFOP de hoje. E hoje temos uma presença importante para nós aqui, não só do ponto de vista temática, mas do ponto de vista da pessoa, né? Natália. Natália foi aluna da UFMS junto com o Renato, companheiro dela aí, de caminhada. Os dois foram alunos aqui da UFMS, foram nossos colegas de estudo aqui. E a Natália e o Renato, inclusive, foram os primeiros participantes na origem, na sementinha do GFORP lá atrás. Ainda era uma linha de pesquisa do LEA. Eles participavam com a gente lá, fazendo uma discussão sobre análise de conteúdo, o livro da Bardan, né? Fizemos vários encontros discutindo essas questões. E depois a Natália e o Renato foram para o FOP, Ouro Preto, né? Federal de Ouro Preto, né? Deram continuidade lá aos seus estudos. Atualmente a Natália está no mestrado, o Renato está no doutorado, né? Então continuando a caminhada deles de estudo. Né? E especificamente aqui a Natália hoje vem para conversar com a gente sobre inteligência artificial. E já dando indicações, né, de impacto disso para o campo da educação. O objetivo nosso hoje não é, de fato, tratar exatamente, né, ou esgotar, ou aprofundar a discussão sobre a inteligência artificial e a educação, até porque não tem por que nós cobrarmos isso da Natália em especial, porque ela não está na prática da educação, né? Então, a ideia hoje é com a Natália a gente poder discorrer um pouquinho conceitualmente, o que é isso, de onde vem, para onde vai, quais são as pesquisas na área, como é que isso vai se comportando, e já ir dando indicativos de possíveis impactos, né? Num outro momento, a gente vai fazer uma outra discussão tentando perceber como é que isso impacta na universidade, na educação básica, né? Que é uma questão mais direcionada para a educação. Mas a Natália vai nos posicionar um pouquinho hoje em relação a essa dinâmica toda aí, ela trabalha com isso, ela pesquisa isso, né? Então ela pode, inclusive, se apresentar também, fica bem à vontade, Natália, para você se apresentar também na sequência aí, falar da sua pesquisa, do seu trabalho, tá bom? Seja bem-vinda, também os que estão vindo para participar, para ouvir a Natália, que não são do grupo, sejam bem-vindos também. E vamos já de imediato passar a prosa para a Natália. A Natália vai ter aí uns 40 minutos, fica à vontade, 50, ela pode fazer a apresentação dela, e depois, a partir da apresentação dela, a gente vai conversando, né? A gente vai fazendo pergunta para ela, se tiver pergunta, vai comentando, vai externando aí as impressões que a gente tem sobre esta questão que está em tela hoje com muita força, né? No campo das engenharias, no campo da pesquisa, mas também no campo da educação, tá bom? Natália, fica bem à vontade, está em casa, no GFORP, sinta-se bem tranquila, né? E para conversar com o pessoal aí sem problema nenhum, tá bom? Beleza, professor Paulo. Boa tarde, pessoal. Então, primeiramente, estou muito feliz de estar de volta ao GFORP depois de algum tempo e, de alguma forma, poder contribuir com a discussão, com o debate. Então, como o professor Paulo bem falou, eu estudei na UFMS também, depois fui para a Universidade Federal de Ouro Preto, onde eu me formei em Engenharia Metalúrgica, e atualmente eu faço meu mestrado em Ciência da Computação. Ainda na graduação, eu comecei a estudar Inteligência Artificial no final do curso, e entrei no mestrado e consegui também oportunidades do mercado de trabalho, então eu também já estou atuando na área. Então eu tenho já uma experiência, um conhecimento que talvez possa ser útil aqui para vocês hoje. Primeira coisa, assim, eu vou passar pelos alguns conceitos, depois dos conceitos eu vou trazer vários exemplos do que já é possível ser feito, do que já tem sido feito, algumas demonstrações. E aí cada um vai generalizando na cabeça o que aquilo pode acontecer, o que pode ser a consequência, para no final a gente poder discutir. Fiquem à vontade também para fazer perguntas. O outro ponto que eu gostaria de falar aqui no começo é que o uso de tecnologias na educação, ele é muito estudado, né? Principalmente nos programas de pós-graduação em ciência da computação, sempre a gente tem um laboratório, uma linha de pesquisa, um professor que está focado em desenvolver tecnologias para a educação, mesmo que de uma forma assim, como um fato concreto, né, digamos assim, e isso ainda está muito distante da nossa realidade. Mas o uso de óculos de realidade virtual e aumentada, aplicativos para acelerar o desenvolvimento da criança, a leitura, a alfabetização, ou até para contribuir para crianças que têm alguma deficiência, né,
cego, é surdo, autista, etc. Então, trabalhos nesse sentido já são desenvolvidos com outras tecnologias de uma forma, assim, bastante consciente. Só que a inteligência artificial em si realmente é algo novo, é algo que nós estamos vivendo agora, tá? Eu já falei, né? Então, eu estou no programa de pós-graduação do DECOM, da UFOP, e faço parte do Laboratório Imóveis. Vamos falar sobre inteligência artificial. Um sumário, a gente vai começar um aspecto histórico da quarta revolução industrial e depois chegar à inteligência artificial. Vou dar alguns exemplos do que é essa inteligência artificial mais complexa que a gente vê hoje em dia nas notícias. E vou dar 2 exemplos de 2 tipos delas que são os que eu mais trabalhei. Depois vou entrar no famoso chat GPT que todo mundo está vendo nas redes sociais bombando também. Então, a primeira coisa, quem tem medo da inteligência artificial? Contando que a gente tem essas informações, principalmente pela mídia, já que é uma área muito específica de trabalho, o que a mídia fala para a gente sobre isso? Então, olha as notícias que eu encontrei, né, nas últimas semanas sobre inteligência artificial. As inteligências artificiais já são 1000 vezes mais inteligentes que os humanos. A inteligência artificial pode apresentar uma ameaça mais urgente do que a mudança climática. O pioneiro pede demissão para poder criticar o avanço tecnológico. É aterrorizante. O criador do Bard diz que a inteligência artificial vai eliminar a humanidade. Novas IAs são 1000 vezes mais inteligentes. O chat GPT mente para completar uma tarefa e gera preocupação. Polícia chinesa investiga a disseminação de notícias falsas geradas pelo chat GPT. E o chat GPT acelera a disputa entre gangues digitais e times de cybersecurity pelo domínio da IA. Com uma nova versão disponível, o especialista explica os impactos na segurança da informação. E continua, né? 10 profissões ameaçadas pelo chat GPT, a sua está na lista? A inteligência artificial vai substituir até 80% dos empregos, e isso é bom. O chat GPT pode escolher as ações melhor do que os fundos de investimento. Do ponto de vista do direito autoral, o chat GPT é um desincentivo à criação de conteúdo. Advogado é multado para usar o chat GPT numa petição. Então, assim, só com essas notícias, quem tem medo da inteligência artificial? Se alguém hoje disser que tem medo da inteligência artificial, eu acho razoável compreender isso. Porque, de alguma forma, ultimamente, como esse discurso está em voga, ele é passado, às vezes, para a gente como uma coisa, assim, que são praticamente humanos muito melhorados, não temos como competir. Outra pergunta que eu quero levantar aqui. Desses 3 rostos nessa imagem, qual deles é real? Qual deles, realmente, a foto de uma pessoa foi gerada por uma inteligência artificial? Então, deem uma olhada, vão pensando e depois nós vamos voltar nisso. Então, primeiro, de onde veio, né, esse conceito? Bem, a gente pode considerar que a história assim, da indústria, do modo de produção, ele foi mudando de acordo com a principal tecnologia daquela era. E aquela tecnologia mudava, então, esse modo de produção e aí se nomeava como a fase daquela indústria. Então, a indústria 1.0, dos anos 1700, surgiu com a mecanização, tear e a força a vapor. 1870 aproximadamente, com o advento da eletricidade como uma tecnologia transformadora, nós entramos na indústria 2.0. E foi possível, então, a produção em escala, linhas de montagem, combustão. Já em 1969, né, com os computadores, a automação e a robótica, a internet e os eletrônicos, nós entramos na indústria 3.0. E hoje, nós estamos na indústria 4.0, que ela é formada por sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligência artificial. Então, essa indústria 4.0, ela vai ser baseada em sistemas físicos cibernéticos, ou seja, a gente vai ter uma integração de diversas tecnologias, essas tecnologias estão integradas pela rede. Essas tecnologias, elas são capazes de interagir entre si, elas são capazes de tomar uma decisão, ou seja, avaliar uma situação, tomar uma decisão e agir sobre isso, tá? E nós dissemos que essa era, ela é recente, ela é hoje, ela é o agora, porque ela começou, né, o conceito, pelo menos, foi cunhado pela primeira vez em 2011. Então, considerando a história da humanidade, é algo bastante recente. Nesse contexto da indústria 4.0, nós temos diversas tecnologias.
A inteligência artificial, ela vai ser uma tecnologia específica, na verdade, como uma técnica que vai capacitar a máquina a imitar a inteligência humana na execução de uma tarefa. Então, imagina uma tarefa simples que o ser humano é capaz de realizar. Se uma máquina, um computador, é capaz de realizar essa mesma tarefa, então esse computador foi treinado por uma inteligência artificial. A inteligência artificial é um conjunto enorme de técnicas que podem chegar a esse objetivo. Uma parte dessas técnicas a gente chama de aprendizado de máquina, que é esse machine learning que está aqui, que vão ser métodos estatísticos, então nós estamos falando de matemática, que vão conseguir ensinar uma máquina. Quando eu falo máquina, podem pensar num computador, basicamente num computador, mas o computador pode estar no aplicativo do celular, numa máquina, num equipamento, numa fábrica. Então, métodos estatísticos que vão conseguir ensinar esse computador, conseguir ensinar essa máquina a executar uma tarefa. A princípio, o machine learning vem sendo desenvolvido desde os anos 50, porém, ele era capaz de executar algumas tarefas muito simples. Primeiro, porque era algo muito novo, então isso veio se desenvolvendo com o tempo. E segundo, que nós ainda não tínhamos supercomputadores potentes para conseguir trabalhar com modelos muito grandes. Porém, mais recentemente, né, a partir da década de 90, com o avanço dos computadores, da capacidade computacional em si e o grande volume de dados produzidos, a gente entrou numa era de um aprendizado profundo. Então, a gente tinha um aprendizado de máquina e agora a gente tem um aprendizado profundo. Por que profundo? Se antes essas máquinas elas faziam tarefas simples, hoje elas já são capazes de executar tarefas muito mais complexas, muito mais próximas do que nós humanos somos capazes de fazer. E o que mudou? Por que antes tinha um nome e agora tem outro, né? A programação em si é quando a gente escreve linhas dizendo o que o computador deve fazer. Tá? Então, as linguagens de programação, elas fazem isso. Olha, computador, você vai fazer isso, isso, isso. Então, nós damos uma sequência de etapas que o computador deve fazer. Na inteligência artificial, em específico nesses modelos que eu estou falando agora de aprendizado profundo de máquina, nós não dizemos exatamente o que é para ele aprender em si. Nós vamos dar os dados e as condições para que esse modelo de inteligência artificial extraia de tudo isso as informações e os padrões que ele precisa aprender, e ele aprende sozinho. Então, a própria máquina é capaz de saber o que ela precisa saber para chegar naquela resposta. Parece complexo, né? Bem, e isso é uma etapa cíclica, né? Ela não é de uma vez só, ela é cíclica. Então, constantemente, como o nosso mundo é muito diversificado e esses dados estão sempre aumentando, os modelos estão sempre aprendendo. Existe todo um passo a passo de técnicas para desenvolver cada um desses tipos de modelo, mas pensem assim que dependendo do dado que a gente está falando, dado eu estou falando, por exemplo, é uma tabela, são dados numéricos, ou são imagens que essa inteligência artificial está vendo, está trabalhando sobre ela. Isso vai mudar a abordagem que a gente vai ter para desenvolver esses modelos. Dentro disso vem o conceito de redes neurais artificiais. Então, a inteligência artificial, nos modelos de aprendizado de máquina que a gente está falando, esses modelos capazes de aprender tarefas mais complexas, mais próximas de nós humanos, são chamados de redes neurais artificiais. Por quê? Se a gente imaginar que o cérebro humano, nós temos bilhões de neurônios. Esses neurônios, eles estão conectados entre si e recebem informação, processam informação e passam um para o outro. Será que não seria possível fazer no computador a mesma coisa? Uma informação entrar, ser processada, passar para o próximo, ser processada e passar para o próximo? Então, os inventores dessas técnicas, eles tentaram fazer essa similaridade. Hoje em dia, essa comparação com o cérebro humano, ela já foi assim superada, hoje já não se considera mais que esses modelos trabalham na mesma sequência que o cérebro humano, mas a ideia inicial foi muito baseada nisso. Então, conseguem ver o meu cursor? Sim, né? Então, nesse desenho aqui, a gente tem o desenho de um neurônio, né? Uma célula que é dentro do cérebro humano. Aqui, tá? Então, aqui a gente tem esse núcleo, então a gente recebe a informação, essa informação é processada e nos terminais ela segue em frente. Quando a gente está escrevendo o código, essa sequência de etapas que o computador deve fazer na inteligência artificial é muito semelhante.
Considera que aqui a gente vai colocar algumas informações de entrada, tá? E essas informações, elas vão para dentro dessas bolinhas que a gente está enxergando aqui, como se cada uma dessas bolinhas fosse um neurônio. E dentro de cada neurônio, a gente processa uma matemática dentro dela, que seria, nesse exemplo que está aqui embaixo, não precisou entender, mas basicamente o que está acontecendo dentro de cada neurônio do computador é matemática. Então, não tem ciência, não tem consciência da máquina, nada disso. É apenas cálculos matemáticos. Então, esse cálculo matemático, ele passa por várias etapas, assim como a informação do nosso cérebro passa por várias etapas, e no final ele tem uma resposta do que ele aprendeu com isso, e semelhante a nós, seres humanos. Aqui, nesse videozinho, está mostrando como que a gente costuma esquematizar esse tipo de rede neural artificial, que é diferente da rede neural humana. Então, são muitas camadas de cálculo matemático, muitas camadas. Nessas camadas vão gerando parâmetros, números, que são na casa de milhões também. Então, nós, enquanto seres humanos, não temos essa quantidade de memória e de processamento como esses computadores são capazes de processar com esses cálculos hoje. Então, disso a gente já tira uma ideia de por que esses modelos de inteligência artificial, por que essas inteligências artificiais hoje estão tão poderosas. Vamos passar para frente. Aqui. Outra coisa também, por exemplo, as imagens que a gente vê de inteligência artificial. O computador, ele vê, então, pessoas, vê as ruas, vê os carros? De forma alguma. Até mesmo as imagens, os computadores transformam em números, em uma sequência de números, para poder computar o que aquilo é. Então, o computador, ele não ouve música igual a gente, não enxerga a imagem igual a gente, tudo que ele trabalha são números e cálculos matemáticos. Não tem sentimentos e nem visão. Além disso, sobre aquelas notícias que a gente estava vendo, sobre que os computadores são 1000 vezes melhores do que os seres humanos, outra coisa que é importante a gente falar é sobre o erro de bias. Considera que, por exemplo, gatos. Todo mundo consegue ver um gato e reconhecer um gatinho, certo? Só que imagina agora que existe a probabilidade da gente errar que aquele animal com certeza é um gato e não é uma onça, não é alguma outra coisa, dependendo daquela imagem. Então, nós, seres humanos, nós temos um nível que pode ser pequeno, mas que a gente pode errar. Se a gente lembrar que a inteligência artificial ela vai aprender uma tarefa muito específica, então, por exemplo, uma inteligência artificial que reconhece gatos, ela vai aprender padrões daquela imagem, do que é um gato, de uma forma muito mais profunda do que nós enxergamos com os nossos olhos. Então, é possível que essa inteligência artificial aprenda de forma que o erro dela seja muito menor do que o erro humano. Só que lembrem-se, é uma tarefa muito específica. Ela pode ser melhor do que a gente para identificar alguma coisa, mas só para aquilo que ela aprendeu. Para as outras coisas que a gente sabe, ela não sabe, tá? A outra coisa é que nós, humanos, continuamos a aprender. E a máquina, ela tem um limite. A gente pode ver assim, que aqui ela chega num limite e ela não passa desse limite. Na indústria, em que pé que a gente está, então, nisso? As empresas hoje, elas ainda têm uma certa dificuldade em utilizar a inteligência artificial. A inteligência artificial ela é muito mais fácil de ser implementada na área de tecnologia, por isso que hoje a gente tem mais contato com ela através dos aplicativos de celulares e no computador. As empresas precisam de uma estrutura muito maior e, por exemplo, até 2019, 72% das empresas ainda não conseguiam utilizar os modelos de inteligência artificial que elas estavam desenvolvendo. E é um desafio realmente que vem sendo estudado entre você usar na tecnologia e você utilizar na indústria, porque a capacidade e, digamos assim, o investimento que você vai ter que fazer é muito maior. Os profissionais que trabalham com inteligência artificial hoje, que estudam, que desenvolvem, eles são variados. Para cada uma das etapas da criação de uma inteligência artificial, a gente tem diversos profissionais. Então, por exemplo, desde você preparar os dados, ensinar um modelo, que a gente ensina um ser humano as coisas, uma inteligência artificial também tem uma etapa que ela precisa aprender. E depois você colocar isso no seu aplicativo, no seu celular, para você ter contato, para os usuários terem contato com a inteligência artificial. Uma parte dessas redes neurais, a gente chama de convolucionais, elas vão ser especializadas em imagens, que são aquelas que detectam coisas,
segmentam coisas, ou seja, que vão ver uma imagem e vão te dizer o que tem nela. Outras aplicações que a gente tem na indústria hoje estão junto com a automação, com o controle, com o desenvolvimento dos produtos, que vão permitir essas inteligências artificiais a tomarem decisões sozinhas mesmo, coisas que antes eram seres humanos que faziam. Alguns exemplos mais comuns de detecção que a gente já tem hoje é, por exemplo, de pedestres ou de carros. Acho que todo mundo já viu alguma imagem semelhante. A gente também pode segmentar, ou seja, pegar um determinado objeto e fazer o contorno desse objeto por inteligência artificial, tá? Por pessoas também. Então, esses modelos, eles conseguem registrar tudo. A gente também pode utilizar, por exemplo, dentro das empresas, para prever defeitos em materiais, tá? Então, peças que estão sendo produzidas com defeitos, ou até mesmo equipamentos que podem ter algum rasgo, pode ter algum problema, equipamentos. Algumas outras aplicações que eu já trabalhei no reconhecimento facial, que é realmente ver o rosto da pessoa e reconhecer a pessoa, ver anomalias até em máquinas e equipamentos, né, desengate de máquinas. Então, principalmente essa parte de segurança na indústria, a inteligência artificial ela é muito aplicada. E por que todo mundo precisa entender o que é a inteligência artificial? Porque se é um termo novo e isso está acontecendo agora, nós somos a primeira geração a passar por essa transição e ter contato com essa tecnologia e o impacto disso nas nossas vidas hoje. Um outro tipo de inteligência artificial que está impactando bastante hoje em dia são as redes generativas. O que são redes neurais generativas? São todas as inteligências artificiais capazes de criar algo novo. Ou algo não existe, passa a existir e foi uma inteligência artificial que criou. Por exemplo, o ChatGPT. Então, no caso das imagens, a gente tem, por exemplo, pessoas, humanos que existem. A gente consegue fazer um outro conjunto de imagens, um outro conjunto de dados de pessoas que é tão parecido, tão próximo à distribuição com esse conjunto real, que ele gera pessoas novas que não existem. Então, nessa imagem que eu mostrei lá no comecinho da nossa conversa, nenhum desses rostos é real. Todas essas pessoas foram geradas por inteligência artificial. Uma parte importante desses modelos generativos é que, por exemplo, suponhamos que eu tenho uma inteligência artificial para selecionar currículos de pessoas ou reconhecer pessoas que podem entrar no meu prédio. Se eu ensinar essas inteligências artificiais apenas com imagens de pessoas caucasianas, ele só vai aprender a reconhecer rostos de pessoas brancas. Então, esses modelos generativos, ou seja, esses modelos capazes de criar coisas novas, eles têm contribuições positivas, como, por exemplo, gerar outros conjuntos de dados, outras imagens, outras pessoas diversificadas, de outras etnias, né, de outra raça, e isso ajuda a gente a diminuir o que a gente chama de viés, ou de preconceitos, ou discriminações, que uma inteligência artificial pode reproduzir se ela não for ensinada abrangendo toda a diversidade e generalizar toda a diversidade que a gente tem na sociedade real. Uma outra situação, por exemplo, a gente ouve falar muito dos carros autônomos. Então, normalmente a gente tem imagens da rua, da pista, né? Sempre algo muito parecido com essa primeira imagem. Mas a gente precisa ensinar a inteligência artificial que situações, como por exemplo um avião atravessando a rodovia, pode acontecer. E geralmente a gente não tem muita foto disso. Então, esses modelos generativos podem gerar imagens novas de situações que não eram previstas ainda. Então, essas são mais vantagens de que essa inteligência artificial pode trazer, de fazer a gente ensinar outras inteligências artificiais abarcar o máximo da diversidade que a gente tem no mundo real, para não reproduzir vieses, preconceitos, situações que não foram previstas e colocar pessoas em risco, né, com a sua segurança, por exemplo. No começo, essas faces, essas imagens geradas, elas eram meio esquisitonas, né, bem estranhas. Essas imagens aqui, por exemplo, qualquer pessoa consegue ver que tem alguma coisa errada. Mas com o tempo, essas imagens elas foram melhorando muito. Então, o poder dessa inteligência artificial hoje ela é muito avançado. Não só para pessoas, mas para animais e outros objetos. Nessa imagem aqui, tudo que está como input é uma imagem real que um ser humano fez, e o que está como output foi uma inteligência artificial que fez. Então, nesse exemplo aqui,
Através de um simples rascunho, aqui na esquerda, a inteligência artificial foi capaz de produzir uma versão artística desse rascunho. Outra coisa que a gente consegue fazer é a transformação de um domínio, que é, por exemplo, eu preciso de uma imagem de zebra, mas eu não tenho essa imagem de zebra. Eu tenho uma imagem de um cavalo. A gente consegue fazer uma transformação, ou seja, passar a parte da informação que a gente quer para aquela outra situação e, no final, essa rede generativa gerar uma imagem da zebra a partir do cavalo que a gente tinha, né? Então, essa também é uma possibilidade. Não só com imagens, mas com a fala também, com a voz também. Esse vídeo aqui, deixa eu aumentar o volume. Esse aqui é um vídeo que o Amine, que ele é do MIT, tá? Ele fez essa imagem sintetizada do presidente Barack Obama, ou seja, essa imagem do presidente Obama não é real. E, além disso, ele sintetizou a voz num discurso. Então, nem Barack Obama, nem a voz é real. Aí ele colocou os dois lado a lado, ele falando e o Obama falando. Hi, everybody, and welcome to MIT FitS 191, the official introductory course on group learning taught here at MIT. Então, o impacto disso é muito grande. Tanto que estão me ouvindo? Tanto que os primeiros modelos assim, de substituição de face das pessoas, quando começou em 2017, foi justamente com a face do presidente Barack Obama. E diversas fake news e discursos fake foram reproduzidos como se fosse o presidente Barack Obama, e como era algo novo, as pessoas ainda não sabiam que aquilo poderia ser fake. Então, esse também é um viés perigoso que pode ser usado de uma forma maliciosa por essas inteligências artificiais. Outras possibilidades, a gente consegue mudar a direção de uma imagem. Então, a gente tem, por exemplo, a Marilyn Monroe de frente, a gente consegue colocar ela de lado, consegue colocar com a boca aberta. Então, a gente consegue realmente modificar a face de pessoas. A gente consegue também substituir o rosto de uma pessoa, tanto em fotos quanto em vídeos, de uma forma bastante real. Eu já assisti uma aula do meu professor, que ele deu a aula com o rosto do Albert Einstein. Então, eu tive uma aula com o Albert Einstein. Se eu não soubesse que ele não estava entre nós, poderia ter acreditado. A gente pode também segmentar partes do corpo humano. Então, isso aqui é uma parte muito importante que está sendo muito utilizada, principalmente em imagens médicas. E essa imagem aqui, vou colocar só um pouquinho. Foi feito aqui o Morgan Freeman. Então, nem o vídeo com a face dele, nem a voz dele realmente pertencem a ele. Foi gerado por inteligência artificial. É um vídeo bastante impressionante. Depois eu peço para o professor Paulo passar para vocês o link. E a gente entra no chat GPT. Então, a gente falou que existe inteligência artificial capaz de reformular imagens, capaz de reformular vídeos, vozes, e agora a gente está falando de texto, que é um outro tipo de dado. Então, o chat GPT é um modelo de inteligência artificial que a gente chama que é um modelo de linguagem, né? Que os dados que ele trabalha mesmo são letras, são palavras, são frases. Ele foi treinado é quando a inteligência artificial vai aprender para depois ela funcionar. Ele foi treinado através de basicamente 3 etapas. Uma etapa que a gente chama de não supervisionado, que basicamente ele teve acesso a todos os dados da internet, pelo menos uma grande parte deles, quase toda, como por exemplo do Wikipedia, e ele foi aprendendo todos aqueles textos. Então, de uma forma matemática, o ChatGPT, ele aprendeu a relação e a probabilidade, digamos assim, de uma palavra estar mais perto da outra, tá? Então, por exemplo, se eu disser para vocês, a cor do meu gato é... Você não vai completar com carro. Provavelmente você vai completar é branco ou é preto. Então, é mais provável que quando eu diga a cor do meu gato é, a próxima palavra seja uma cor. Então, entendem essa relação? Existem palavras que vão estar muito mais próximas de um determinado contexto do que outras. Então, analisando
na casa de bilhões de tokens, bilhões de palavras. Nessa última versão do ChatGPT foram meio bilhão, mas as primeiras versões foram mais. Ele aprendeu tudo isso. Depois ele veio para uma segunda etapa supervisionada, ou seja, pessoas com experiência foram lá e foram ensinando, mostrando, refinando o que ele estava aprendendo sobre as palavras. E uma última etapa foi um refinamento humano, que a gente chama de aprendizado por reforço com feedback humano, que é quando esse modelo de linguagem ele vai aprendendo a melhorar a resposta que ele dá para as pessoas de acordo com a pontuação que ele ganha, se ele está dando uma resposta boa ou uma resposta ruim. E eu vi alguns dados de que as pessoas que trabalharam nessa etapa, elas tinham de graduação ou estavam na graduação até o mestrado. Então, foram pessoas mais especializadas mesmo. Então, o que é o ChatGPT? Então, é um site que você entra e aí você consegue escrever aqui embaixo. Então, eu escrevi para ele o que os educadores devem temer sobre o ChatGPT. E ele é um chat mesmo, então ele começa a te responder e te dá as respostas de acordo com o que você perguntou. Se você continuar perguntando, discordando dele, ele continua te respondendo sempre na busca de te dar uma resposta e concluir a tarefa dele, tá? Essa versão que a gente tem aqui, que eu estou mostrando para vocês, é a versão gratuita, que é somente com texto, mas existem versões pagas, que é o que as empresas como Google e Microsoft estão aí disputando na compra para utilizar, que relaciona até mesmo fotos e vídeos, e áudios também. Então, quando eu fiz essa pergunta sobre o que os educadores devem temer sobre ele me deu uma resposta assim, ó. Como um modelo de grande escala, eu posso ser uma ferramenta poderosa para auxiliar os educadores. Tá? E em seguida, ele deu algumas preocupações que os educadores podem ter. Limitações na compreensão de textos, então ele mesmo coloca que ele é limitado. Viés nos dados, porque como ele foi treinado com dado da internet, a internet tem muito lixo, então ele aprendeu com o lixo, né? Não aprendeu com os livros que a gente tem na nossa biblioteca. A falta de controle sobre o conteúdo gerado, então ele pode gerar respostas que são inapropriadas, que são ofensivas, até respostas falsas. E a dependência excessiva da tecnologia, né? De pessoas que ao invés de usar apenas como uma ferramenta, vão começar a construir o seu trabalho, as perguntas, as respostas, tudo o que precisa, baseado apenas na tecnologia. Quem vai controlar o futuro dessa tecnologia? Então, hoje ela está aberta, todos nós estamos aprendendo o tempo todo, mexendo o tempo todo com o ChatGPT no mundo todo e reafirmando ou não afirmando, dando feedbacks para essa tecnologia. Mas, como eu falei, existe a versão paga e hoje o Google e o Meta, elas estão construindo seus próprios modelos semelhantes ao ChatGPT. O Google já tem um que chama o Bard e existem outros, tanto de empresas privadas quanto também de grupos públicos, né? Pessoas da área da computação que se unem para desenvolver esses modelos de uma forma aberta, que todos possam usar. Claro que essas grandes empresas, elas têm muito mais recursos. Então, hoje, elas que detêm o melhor modelo de todos, que é o ChatGPT. Hoje, esse modelo pertence a uma empresa chamada OpenAI. Tá? Além disso, um ponto positivo da tecnologia é justamente esses grupos de pessoas que estão desenvolvendo esse projeto de uma forma aberta. Uma forma aberta quer dizer que é uma forma pública mesmo. Porém, por exemplo, o ChatGPT foi treinado em inglês. Se você usar ele em inglês, as respostas dele vão ser muito melhores do que em português. Ele não foi ensinado em português, ele aprendeu português sozinho. Então, esses grupos de código aberto que estão trabalhando para criar modelos parecidos e públicos, eles também se esforçam para que essa tecnologia atenda públicos de outros idiomas, e não só do idioma em inglês. O César Taurion, que eu acompanho ele no LinkedIn, ele fez um texto sobre efeito do ChatGPT e eu trouxe um trecho aqui para a gente conversar. Existe um efeito potencial pouco debatido. O fato da IA generativa desencadear uma nova forma de mídia personalizada, interativa e adaptável em tempo real. Então, hoje a gente fala assim, nossa, eu estou precisando comprar um celular. Quando você abre, né, o seu telefone,
Tá cheio de propaganda de celular para você. Então, toda essa mídia que ela é personalizada para o que você precisa, ela vai estar sendo constantemente alterada em tempo real para cada pessoa, tanto a imagem que é gerada, quanto o vídeo, quanto o áudio, ou seja, toda uma personalização e manipulação direcionada para você, né? Então, esse é um dos efeitos que a gente pode chegar com esse modelo. Tanto a Meta quanto o Google anunciaram recentemente os planos de utilizar essa IA generativa na criação de anúncios online. Se essas táticas produzirem mais receita para os patrocinadores, se tornarão uma prática padrão e uma corrida armamentista se seguirá, com todas as principais plataformas competindo para usar uma IA generativa para personalizar o conteúdo promocional. Uma outra tecnologia também que é baseada em texto é essa baseada em Transformer. Então, essa White Witch Transformer, basicamente, ela só funciona em inglês, mas você vai escrevendo nela, como eu estou escrevendo aqui, Hi, I am Natalia, I am with, e aí quando eu dou um tab, ele me dá opções para completar o texto. Então você consegue gerar um texto apenas dando tab e selecionando as opções do autocompletar dele. Você não precisa pensar o seu texto inteiro, ele te dá as opções do que você pode escrever ou não. Também é uma ferramenta gratuita hoje. Outros modelos que estão sendo muito utilizados nas redes sociais são os modelos de geração de imagens. Então, essa é a mais famosa, que é o DALL-E, também da OpenAI, que é a mesma empresa do ChatGPT, e que gera imagens de acordo com o que a gente coloca num prompt de texto. Ou seja, eu escrevo o texto, o que eu quero. Gere uma imagem de um cachorro da raça X de chapéu. E ele gera essa imagem. Então, aqui eu escrevi aqui, ó, uma sala de aula futurística, onde o professor é um robô e os estudantes são crianças humanas. E aí ele processa e gera essas imagens aqui. Também tem uma versão do DALL-E Mini, que seria baseado nas primeiras versões, e aí eu pedi para ele gerar o mesmo tipo de imagem e ele gerou essas imagens, baseado com o que ele aprendeu na internet. Tem outros modelos de inteligência artificial parecido com esses, de outras empresas, tá? Esse daqui é o Midjourney, também gera imagens impressionantes e maravilhosas, através desse prompt de texto. Tem também o It's Stable Diffusion, então eu escrevi aqui, pessoas chorando. E aí, depois de um tempo, vou acelerar aqui, ele gera algumas imagens. Depois eu escrevi pessoas sorrindo. Vou passar para frente aqui. E ele também gera algumas imagens. E ficaram meio feiosas, né? E eu recebendo propaganda da Unimed, não sei porquê. Bem, de uma forma geral, né, quem quiser saber mais sobre inteligência artificial, tem um curso que eu sempre indico, que ele chama AI for Everyone, que é inteligência artificial para todos. Esse curso, ele tem legendas em português, é um curso relativamente curto, são poucos módulos, que ele é ofertado pelo professor Andrew NG, e ele fez esse curso para que as pessoas que não são da área de computação, não são da área de inteligência artificial, pode ser um CEO, pode ser um professor, tenham uma noção do que é inteligência artificial, como se estruturam esses projetos, como você pode colocar ele no seu dia a dia, na sua organização também. Bem, e aí agora a gente pode conversar sobre como a inteligência artificial pode impactar a educação. Então, algumas situações só que eu coloquei aqui é que a inteligência artificial, ela pode criar um novo cenário de aprendizado, né? Porque é uma ferramenta. Então, ela pode fortalecer as áreas de desenvolvimento do raciocínio lógico e criativo na interação e o desenvolvimento dessas novas tecnologias. Até porque hoje, esse é um novo profissional demandado, e não só como profissional. Vocês viram que, por exemplo, tanto o ChatGPT como o DALL-E, ele pode acelerar várias atividades do nosso dia a dia, enquanto essas ferramentas forem públicas e disponíveis para o público sem nenhum interesse. Contras. Da mesma forma, um outro lado é que essas tecnologias podem ser utilizadas como mais um argumento para os reformismos curriculares com viés tecnicista.
em detrimento das disciplinas que têm um conteúdo histórico e crítico, que é o que a gente já viu agora com o novo ensino médio. Então, são disciplinas, áreas que elas podem ser julgadas, que vão gerar mais valor, né, mais dinheiro, mais capital, e em detrimento das outras áreas. Então, esse é mais um argumento. A inteligência artificial também pode ajudar no processo educativo ao fornecer informações mais precisas, incluir tópicos sobre temas, no caso aqui, como, por exemplo, o ChatGPT, elencar outros assuntos relacionados para que você possa trabalhar, estudar ou desenvolver no seu trabalho. Um problema que vem junto com isso são os problemas de autoria de conteúdo, como, por exemplo, o plágio. É muito comum, por exemplo, na hora que a gente está gerando aquelas imagens, algumas delas virem com aquela marca d'água. Então, assim, vem com umas marcas d'água esquisitas. Por quê? Porque ele aprendeu com imagens da internet, imagens de outras pessoas, inclusive imagens artísticas, e textos artísticos ou acadêmicos ou intelectuais que têm copyright, têm um autor, não deveria estar sendo usado para uma outra inteligência artificial aprender e reproduzir. Eu até mandei um dos vídeos que eu mandei para o professor Paulo, falar sobre justamente o impacto da inteligência artificial no mundo da arte. Imagens e quadros e fotografias gerados por inteligência artificial já ganharam até prêmios em concursos de fotografia e exposições de arte. E pessoas também que tinham um determinado estilo de produção artística acabaram tentando processar a empresa porque as pessoas não compravam mais o seu trabalho, pediam para a tecnologia gerar uma imagem no estilo de determinado autor, no estilo de determinado artista, né? Então, aí a gente tem uma violação dos direitos e do copyright das pessoas. Outro problema é que, apesar de ajudar no processo educativo, essas inteligências artificiais elas são capazes de gerar informações incorretas, informações falsas, informações enviesadas, que podem manipular a opinião do usuário. Então, eu li essa semana uma pesquisa, né, uma situação que foi criada com 2 grupos de pessoas nos Estados Unidos e foi perguntado para o ChatGPT se ele era a favor da pena de morte. Ele não tem inteligência, não tem ciência, não tem sentimento. De acordo com o jeito que você pergunta, ele dá uma resposta. Então, para um grupo de pessoas, ele deu a resposta de que ele era a favor da pena de morte e elencou os motivos. E para outras pessoas, ele disse que era contra. Apesar das pessoas depois responderem a opinião delas e dizerem que era baseado na sua própria opinião, as pessoas que ficaram com acesso ao ChatGPT a favor da pena de morte tenderam a ser a favor da pena de morte. E as pessoas que ficaram com a resposta do ChatGPT contra a pena de morte tenderam a ser contra. Vou repetir o que eu falei, mas deu para entender. Então, ele realmente teve uma orientação, uma manipulação ali das pessoas. Um ponto positivo, acelerar o processo de aprendizagem com alunos que têm dificuldade ou alunos que têm alguma outra sensibilidade que precisa de um apoio maior. Ou também pode ajudar os alunos a apresentar ideias de uma maneira mais clara, organizada e correta. Por outro lado, isso pode gerar uma dependência, né, da tecnologia e também outras situações que, com a dependência e a tanta exposição das pessoas a essa tecnologia, já foram constatados, principalmente nas versões pagas, vazamento de informações pessoais desses usuários, manipulação através de um conteúdo personalizado e direcionado individualmente. Então, esse também é um aspecto bem problemático. E por aí vai, né, pessoal? Bem, eu agradeço a todos pela atenção, muito obrigada, e fico à disposição para a gente debater e conversar mais sobre isso. Professor Paulo, passo a palavra. Sim, senhorita. Muito bem, Natália. Muito bem. Primeiro, parabéns pela sua pesquisa, né? Você está pesquisando os negócios interessantes. Pode nos ajudar bastante aí, né? Do ponto de vista que é uma pesquisa lá centrada na discussão em tecnologia, caminha para as engenharias, indústria, mas que também tem uma grande expectativa em relação à educação, né? Aliás, me parece que o fator educacional, sociológico, ético é o que tem tomado conta dos debates aí, né, Natália, em relação a essas questões de inteligência artificial, né?
Inclusive com posicionamentos estranhos, né, de setores capitalistas avançados pedindo pausa na pesquisa, né, o que é uma coisa bastante ilógica, né, do ponto de vista do avanço capitalista, mas que dá para entender também, né, os campos de interesse em relação a essas pesquisas. Mas tem grande impacto disso na educação, né, e cria certas euforias. Tem gente achando que vai se resolver tudo agora, né, a partir de agora todo mundo vai aprender tudo sem nenhum grande esforço. E tem gente que faz a euforia ao contrário, né? Dizendo que isso tudo é uma grande tragédia aí para o campo da educação e tal. Então tem bastante controverso, né? Essa questão. Eu acho que a mídia tradicional, quando traz essas pautas, né, colocando um acento meio assustador, né, em alguns aspectos, acaba ajudando para aumentar essas dúvidas, né, em relação a essas questões. Mas muito bacana, muito bom. Eu vou abrir aqui para o pessoal que quiser fazer pergunta, comentar. Eu acho, inclusive, que a professora Karina está muito interessada em fazer uma pergunta para você, alguma coisa assim, né? Você conhece a professora Karina? Conhece? Né? Claro, inesquecível. Boa tarde, professora. Estou feliz de te ver aqui. Boa tarde, Natália. Já está aberta a palavra. Quem quiser perguntar, falar, conversar com a Natália, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu tô meio atropelada aqui, gente. Por isso que minhas meninas ficam passando no meio da câmera. Mas eu achei muito interessante. Eu li o texto que o professor Paulo colocou para a gente dar uma lida, para ter um pouquinho de ideia do tema da aula, né? E eu acho muito preocupante, porque hoje é difícil a gente disputar a aula com celulares, porque pelo menos na escola que eu trabalho, não é proibido o aluno levar o celular, por mais que fale que é para utilizar só com a autorização do professor, a gente explica para as paredes, né? Porque eles não prestam atenção. E geralmente eu levo, né, sempre textos com base científica sobre os assuntos que eu leciono, sempre procuro estar colocando citações, mas os alunos já estão com preguiça de pensar, não é? E imagina se o chat GPT for fazer parte das nossas aulas, né, no dia a dia, vai ficar mais complexo ainda. Eu dou essas citações e quando eu faço algum questionamento sobre, eles pesquisam no Google e não colocam as respostas dos materiais que eu preparo, eles colocam as respostas que o Google dá. Então, esse assunto é muito pertinente mesmo para a nossa atualidade. Obrigada pela apresentação, viu, Natália? Foi muito, muito bem explicado. Obrigada, Camila. Espero que tenha sido entendível também, assim, né? Sobre esse assunto que você falou, eu até pesquisei, sabe? Por exemplo, do que tem sido feito para ver os impactos disso na educação. Eu não encontrei solução, ou pelo menos proposta de solução. Você vê várias pessoas discutindo assim, e o modo de ensinar mudou, os professores precisam estar preparados para criar estratégias de lidar com o chat GPT na sala de aula. Então, tipo assim, uma coisa totalmente ampla, aberta, mas que no final quer dizer, olha, tá aí, se virem, não podemos fazer nada em relação a isso, os professores vão ter que lidar. Realmente ainda é um assunto assim, novo, não tem nada sobre realmente o impacto disso na educação nesse sentido. Karina? Então vamos lá. Primeiramente, Natália, parabéns. Que delícia ouvir você falar. Você foi minha aluna na engenharia e ver essa sua evolução, o seu progresso. Aliás, você sempre foi muito dinâmica, né? Muito de correr atrás. Parabéns. Eu amei a sua apresentação, te ver tão profissional. Que orgulho. Né? E a minha pergunta eu gostaria que você falasse um pouco da sua percepção, realmente algo pessoal, por mais que existem os pontos positivos que você colocou e os pontos negativos, você acredita que isso vai trazer mais benefícios, olhando no sistema geral, principalmente para a classe trabalhadora, do que prejuízos? Qual que é a sua percepção enquanto pesquisador, enquanto pessoa, enquanto uma pessoa que eu sei que luta por questões políticas? Qual é a sua percepção? Tá bem. Professora, essa pergunta me apertou. Bem, primeiro lugar, como eu citei agora há pouco, a gente tem grandes empresas que monopolizam realmente a produção desse tipo de tecnologia,
Porque quem tem acesso a todos os dados da internet e múltiplos de computadores para poder gerar uma inteligência artificial disso? Então, claro que, visto que está na mão de grandes grupos empresariais, o interesse que tem por trás é faturar, né? Não está preocupado com as pessoas. Eu entendo que a tecnologia pode trazer, sim, muito benefício para a área da educação ou até para a área do trabalho. Só que esse benefício, ele está muito distante de nós, principalmente no nosso país, que é um país subdesenvolvido, né? Isso vai impactar o trabalhador, sim, na redução dos empregos, na substituição da mão de obra, o máximo possível por máquinas, por equipamento, por inteligência artificial. Eu trabalho com isso nas empresas que eu trabalhei ou que eu trabalho hoje. A gente faz inteligência artificial para substituir uma mesa de pessoas, né? Ou uma pessoa que ficava ali olhando o tempo todo e tal. Então, hoje a gente faz isso pelo celular, por uma máquina, por um equipamento. Em termos da educação, eu acredito que a partir da universidade em si, vão se produzir, sim, estratégias e tecnologias para acelerar aí a educação e contribuir. Do ponto de vista prático, da sala de aula na educação básica, eu vejo que o impacto ele é negativo, sim. Porque a gente tem agora uma geração que já nasceu com o celular na mão, de criança nasceu com o celular na mão. É difícil hoje, dado toda a situação, desde a situação social mesmo, a criança está em casa, às vezes a mãe e o pai só trabalham, quando consegue o trabalho, falta isso, falta aquilo, e vai para a escola, a criança já não está confortável em casa, já não se sente confortável naquele ambiente da escola também. E aí ela ainda precisa parar e pensar num conteúdo, enfim, tudo isso aí os professores aqui sabem muito mais do que eu como é difícil. Se ela agora ela pode fazer uma pergunta e ter uma resposta na palma da mão do que ela tem que responder para o professor, então isso vai facilitar muito a vida das crianças. O que eu acho que os professores podem fazer, né, para tentar mediar isso? No caso, por exemplo, do ChatGPT, ele tem um jeito muito específico de criar a linguagem dele. Então, os professores conhecendo, faz algumas perguntas lá no ChatGPT, tenta questionar algumas coisas, não acreditem nas respostas totalmente, leiam com criticidade, porque as respostas deles são enviesadas, mas vai ser possível perceber que ele tem uma sequência do jeito de te dar uma resposta, tá? Então, quando você pegar o trabalho de um aluno, né, de outra pessoa, e você perceber que tem mais ou menos aquelas características, então você vai conseguir compreender se aquilo veio do ChatGPT ou não. Outra forma, não sei, por exemplo, olha, baseado nisso tal coisa, o que o ChatGPT te responde, o que você pode argumentar ou ler sobre isso, enfim, os professores realmente, de alguma forma, vão ter que lidar, porque a ferramenta, ela está pública, ela está disponível mesmo. Ela não está disponível pelo bem das pessoas, né? Se a empresa está fazendo isso, ela está ganhando por trás. As pessoas estão ali dando um feedback o tempo todo para aquela inteligência artificial. A classe trabalhadora em si, a gente vai ter, já está tendo, né, a perda de vários postos de trabalho e a criação de postos de trabalho muito especializados, como, por exemplo, é o meu caso, né? É algo, assim, extremamente específico, especializado, mas, assim, eu e meus colegas de trabalho somos um entre quantos, né? Entre as outras profissões. E a inteligência artificial, eu vejo pelas pesquisas lá no nosso programa de pós-graduação, na área médica, né? Para leitura de imagens médicas, análise de exames, na indústria, na educação, na área logística, no comércio, nas estradas, né? Eu tinha colocado aquela parte ali de veículos, de segurança, de monitoramento de pessoas e tudo mais. Então, assim, todas as áreas vão ser impactadas, né? Freneticamente. Obrigada. Tarcísio. Beleza, vamos lá. Natália, eu tô conectado aqui com uma inteligência artificial, uma tal de Alexa. Eu ganhei a primeira versão ainda, eu nunca tinha usado esse negócio, e eu fiquei completamente perdido num primeiro momento. E ela deve estar aprendendo, porque ela está conectada no meu computador. Mas veja, eu também te parabenizo, acho assim, que você é muito corajosa em fazer um trabalho dessa magnitude, é um trabalho
bastante novo, né? Porque talvez você esteja vivendo aí essa coisa de buscar referências, né, sobre essa discussão, ainda que a gente tenha uma discussão bastante acumulada sobre novas tecnologias, né, mas essa coisa da inteligência artificial é nova, como você disse. Então, parabéns. Durante a sua fala, Natália, eu fui lembrando de várias coisas aqui, eu vou tentar só pontuar em uma pergunta, na verdade, uma consideração, né, para não me estender muito, para dar oportunidade para o resto do pessoal, mas eu fui lembrando, por exemplo, daquele filme, aquele famoso IA, né? Depois aquele do Johnny Depp, que ele entra dentro de um computador, acho que chama Transcendental, alguma coisa assim, não sei se você viu esse filme. E o último que eu assisti agora chama Substituto, né? Que foi traduzido para Substituto aqui no Brasil. Acabou de ser lançado, mas é simulado, que é de uma inteligência artificial que copiou, né, o formato humano, inclusive a própria memória do humano é transferida para essa inteligência artificial. Não sei se vocês viram, mas vale a pena. É um filme muito interessante que discute isso, né? Mas não era isso que eu queria dizer. Eu queria pensar, assim, você já adiantou para a Karina a seguinte coisa, né? Quando a gente pega a evolução desse processo para a classe trabalhadora, a gente tem um primeiro momento, a automação, como você colocou, né, a maquinaria, né, o Taylorismo, o Fordismo vai trabalhando com esses processos, né, e depois o Toyotismo. Os trabalhadores, num primeiro momento, quando a máquina entra na empresa, eles quebram a máquina, que foi aquele movimento chamado ludismo. Com o tempo, percebeu que o problema não era as máquinas. Não adianta quebrar as máquinas, né? Ainda que elas substituam um posto de trabalho. Mas, pelo menos do ponto de vista do marxismo, o capitalismo vive um grande dilema, que é justamente isso. Automatiza tudo, robotiza tudo ou não. Por que eu estou falando isso? Porque a inteligência artificial, na inteligência artificial não é possível a extração de mais-valia, né? Eu só consigo fazer o avanço do capitalismo pela extração da mais-valia. Então, de onde eu extraio a mais-valia? Do trabalhador, humano, né? Ainda que tenha todo um processo, e eu concordo contigo nessa indústria 4.0, a uberização, né? Tudo que a gente está vivendo aí, e formando esse exército industrial de reserva, como você acabou de dizer, eu sou 2 pessoas, mas eu tenho milhões de reserva. Só que é um dilema para o capitalismo, né? Quer dizer, eu não sei se você viu recentemente um robô, se vocês viram, né? Um robô que desmaiou, entre aspas, no Japão, que ele trabalhou por 40 horas, chegou no momento que ele não aguentou, né? Então, assim, eu estou colocando esse dilema, quer dizer, vamos automatizar tudo, o ser humano vai ser substituído. Possivelmente não, ainda que a gente tenha o capitalismo financeiro, os algoritmos fazendo os cálculos financeiros, né, as relações de trabalho mudam e etc. Então, nesse sentido, para fechar, né, quer dizer, as novas tecnologias, a inteligência artificial, como você bem explanou, talvez como um meio, né, para o ser humano. Esse seria o ideal, não como um fim em si mesmo. Né? Eu vou lá e copio um trabalho do ChatGPT, né? Mas aí, esse dilema, né, essa complexidade que a gente vive, eu não sei se você, em que momento você está na pesquisa, né? Isso já foi mais ou menos mapeado, quer dizer, você disse aí que estou tentando fechar aqui, Natália, e o Paulo já está ali com a carinha. Você disse que o capitalismo vai utilizando dessas tecnologias e da inteligência artificial contra o trabalhador, contra as pessoas, né? Então, eu achei muito interessante esses outros cientistas e até a sua pesquisa colocando isso de forma aberta para toda a população, né? Quer dizer, não tem como a gente acabar com isso. O avanço tecnológico é inerente à raça humana. Por exemplo, o Congresso agora que quer fazer censura, né, nas plataformas digitais. Não dá, isso escapa. Então, ou a gente aprenda a viver com isso, e esse filme Substituto fala dessa questão, a coexistência, né, entre humanos e inteligência artificial, ou a gente vai entrar numa coisa maluca que eu não sei dizer o que é. Eu não sei se... É uma consideração, se você quiser tecer alguns comentários sobre isso, né? Porque você está pesquisando isso, só estou tecendo algumas ideias. A partir do que você planou. Muito interessante, professor. Obrigada pela fala. Realmente, assim, do ponto de vista do trabalhador, a gente ainda tem uma outra situação,
que é o trabalhador que ele está, sim, no posto de trabalho. Então, por exemplo, nós ainda não temos carros autônomos, nós ainda temos pessoas que são motoristas. Mas essa pessoa, ela é monitorada o tempo todo por uma inteligência artificial. Então, por exemplo, no caso de motoristas, a gente tem o monitoramento da face para verificar sinais de cansaço. Então, se a pessoa boceja, se a pessoa lacrimeja, se a pessoa fecha os olhos por mais de 3 segundos, por exemplo, tudo isso gera um alerta para que a inteligência artificial tenha uma ação sobre aquela situação. Então, mesmo nas situações em que o posto de trabalho ainda é exercido pelo trabalhador, você tem um controle e uma vigilância do 100% do tempo que aquele trabalhador realiza, né? Então, a gente não está falando mais aqui de privacidade, certo? A gente não está falando mais aqui de liberdade, se é que a gente pode falar de liberdade no capitalismo, mas não é o caso. Então, você tem um controle e uma vigilância 100% do tempo no trabalhador. Nas salas de aulas também. Já é real também dentro de salas de aula. O aluno que presta atenção, o aluno está disperso, o aluno que está saindo da sala, o aluno que está passando mal. Então, isso também já é uma realidade em países, por exemplo, como a China. Então, tudo isso vai impactar e dificilmente vai impactar de uma forma positiva. É possível, sim, como eu dei vários exemplos, que usar a tecnologia com uma abordagem positiva, né? Mas o capitalismo em si visa o lucro, não o bem-estar. Então, o negativo também vai nos afetar. Do ponto de vista ético, né, do que eu estava falando no começo, a gente pode tentar falar do ponto de vista ético. Regulamentar, fazer uma PL, etc., também não vai ajudar a gente na classe trabalhadora 100%. Também vai atender aos interesses de quem está bancando, financiando, manipulando aquilo. Como foi, por exemplo, né, eu comecei a estudar agora recentemente direito digital. Comecei agora recentemente uma pós-graduação nisso. E aí teve um dia que teve uma discussão sobre quando veio, né, o marco civil da internet, depois começou várias regulamentações. Então, quando alguém postava uma foto sua na internet, ou de um parente seu na internet, numa situação que você não queria, seja uma situação criminosa ou não, ou um bullying, sei lá, exposição de pedofilia, etc., você ia na delegacia, fazia uma denúncia e o próprio delegado podia ter uma ação sobre aquela situação. Depois, com essa legislação, isso não acontece mais, né? Você vai, faz a denúncia passa por todo o processo, até chegar no juiz, o juiz precisa expedir uma liminar para retirar aquele conteúdo do ar. Então, o que antes, hoje, você corria e conseguia resolver numa delegacia, esse conteúdo ele pode ficar, por exemplo, até 6 meses no ar, até que você consiga ter aquele conteúdo retirado que está violando a sua vida, a sua privacidade ou de outra pessoa, né? Então, nem sempre a legislação e a regulamentação vai servir como uma base de apoio ao trabalhador ou às pessoas em geral, a nossa classe em geral. Então, isso é algo que a gente também precisa acompanhar e ficar atento como funciona. Muito bem. Jennifer. Oi, gente. Primeiramente, né, falar para a Natália, que eu gostei muito da apresentação dela, ela foi muito serena para falar de um tema desses, né, assim, tão complexo. Então, parabenizar você pela pesquisa e pela sua apresentação, que foi muito boa. E a minha pergunta, ela vai, eu acho, destoar um pouquinho do caminho, né, que vocês têm falado aqui, mas, assim, me interessa particularmente porque eu terminei recentemente meu doutorado, Natália, e eu estudei Humberto Maturana. Não sei se você já ouviu falar, porque ele foi um ciberneticista chileno muito importante na América Latina, talvez o maior do movimento cibernético na América Latina, né? E aí eu estudei um pouco do histórico. Eu fui lá para trás estudar cibernética, quando ela foi cunhado o termo, lá em 1948, e o movimento da inteligência artificial aparecendo, né, em meados do século passado, enfim. Então, eu fiz um pouco desse passeio histórico para tentar entender um pouco da trajetória desse pesquisador, né? E ele era um neurocientista. E aí, me chama a atenção, minha pergunta vai nesse sentido. Teve um momento que você mostrou ali, né, mostrando o esquema mais ou menos como é que funciona a relação com as redes neurais, como é que
dentro dessa, né, dentro do universo da inteligência artificial, se tenta imitar o cérebro humano, né, a rede neural humana, né? E o debate, naquele momento, quando a cibernética aparece, né, e essa fronteira entre a máquina e o ser humano, e que foi uma crítica que esse autor que eu estudei na época fazia aos ciberneticistas, né, que quando eles estavam ali aparecendo, era de que não era possível a imitação do cérebro humano se a gente entendesse que o sistema nervoso não é um sistema de processamento de informação. Né? Aí eu vi que você explicou, né? Informação input-output, né? Que é as términos que a gente usa na fisiologia do sistema nervoso, inclusive, né? A entrada, por exemplo, de um estímulo sensorial, o processamento na rede neural e a saída. E esse debate, né, desse neurocientista com a teoria dele, ele é justamente refutar que o sistema nervoso ele não é representacionista, né? Ele configura o espaço, a experiência que nós temos no mundo, né? E nesse sentido, aí a pergunta que eu faço a você, considerando que a inteligência artificial parta de uma ideia de que o sistema nervoso é representacionista, porque ele é como se fosse o processador de informações, tal qual uma máquina, nesse sentido, a gente não poderia fazer uma crítica aos conceitos de aprendizagem, conhecimento e linguagem que estão sendo tratadas dentro da perspectiva da inteligência artificial? Ou então, no sentido de que a gente parece que está coisificando o homem e humanizando a máquina, em trazer conceitos que a gente sempre entendeu historicamente como atribuídos ao que é humano, a criatividade, a inteligência, a aprendizagem, o conhecimento, são atributos que a gente sempre atribuiu e que distinguem o que é o ser humano. E, de repente, a gente usa essas mesmas terminologias para dizer que uma máquina aprende, que uma máquina conhece, que uma máquina é inteligente, né? Então, nesse debate mais conceitual, teórico, filosófico, digamos assim, eu gostaria de saber da sua parte se vocês discutem ou debatem, ou se na sua pesquisa vocês trazem essa perspectiva nesse sentido conceitual mesmo. Se faz sentido falar em inteligência artificial, se a inteligência não seria só humana, né? Então, gostaria que você, se você tiver uma perspectiva, ou mesmo dessa compreensão que a gente tem do sistema nervoso, né, que você trouxe ali, e que o autor que eu estudei justamente vai rebater essa compreensão de sistema nervoso, se você puder falar um pouquinho a respeito, caso você, né, saiba, leia, discuta isso um pouco no seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada, Jennifer, pela sua fala. Bem, primeiro assim, né? Os cientistas da computação não são os gênios do mal, tá, gente? Eu sei que você não quis dizer isso, mas assim, os cientistas da computação, eles trabalham e desenvolvem a tecnologia porque é ciência, né? Porque é um conhecimento que você pesquisa e desenvolve e quer testar até onde aquilo pode chegar. Esse primeiro termo de rede neural, de inteligência artificial, ele foi cunhado porque os primeiros pesquisadores dessa área, eles estavam justamente interessados em entender como funcionava o conhecimento humano. Então, a gente tem um grupo de pesquisadores que nos anos 80, 90, pesquisadores da área de ciência da computação, que gostavam de estudar o conhecimento mesmo, como o ser humano pensa, como o ser humano aprende, e tinha uma relação muito próxima com os departamentos de neurociência, neurofisiologia e tudo mais. Então, a partir desses debates, dessas conversas, eles começaram a tentar pegar uma lógica, desenvolver talvez uma lógica, e começar a desenvolver esses aspectos científicos do que hoje a gente chama de inteligência artificial, tá? Esse mesmo conceito daquela esquematização que eu mostrei foi porque essas foram as primeiras representações e as primeiras motivações desses estudos. Hoje já não se defende mais que a inteligência artificial por rede neural artificial representa o cérebro humano. E esse já é um conceito que há um bom tempo já não é mais considerado como factual. Já caiu por terra. Mas toda vez que a gente fala de inteligência artificial e rede neural, a gente usa ainda essa esquematização para mostrar de onde veio a similaridade que os pesquisadores buscavam aproximar. Uma outra coisa interessante foi que essas primeiras pesquisas, elas demoraram para ter fôlego. Então, os primeiros cientistas da computação, que a gente chama de heróis da IA, eles foram muito estigmatizados na época deles. Eles não tiveram apoio nenhum e, pelo contrário, a academia foi muito contra eles e achavam que você colocar um monte de dados em linhas e esperar que
que o computador aprenda a extrair padrão a ponto de imitar um ser humano, reconhecer ou fazer uma nova imagem, isso é absurdo. E apenas a partir dos anos 90, depois dos anos 2006, depois 2012, com a divulgação de um grande conjunto de dados que a gente chama Imaginet, que foi possível comprovar algo que vinha sendo desenvolvido matematicamente há muito tempo. Discutir ética e conceito dentro de inteligência artificial é raro hoje em dia. Se discute, mas é muito pouco, ainda funciona mais ou menos como um tabu. Os cientistas da computação em si não focam nisso, né, de uma forma geral, apenas predizem, olha, esse conceito que a gente comparava antes, a gente já sabe que o cérebro humano, por exemplo, não faz uma etapa que a gente faz na inteligência artificial, que a gente chama de backpropagation, que é aprender, ver o que está errando, volta para trás, a partir daquele erro tenta aprender de novo. Então, o cérebro humano não tem backpropagation, né? Então, eles mesmos hoje reconhecem que aquilo foi uma similaridade, uma forma de entender e tudo mais. A forma profunda desses conceitos de ética, de conceito do que é inteligência, do que é humanizar a máquina, não é muito discutido, tá? São grupos muito pequenos que discutem. No meio acadêmico de publicações científicas, raríssimo encontrar trabalhos sobre isso. Principalmente porque os congressos de inteligência artificial, principalmente os que a gente fala, né, os Qualis A1, né, que tem o maior score, eles são os artigos que são publicados pelo Google, pela Meta, pela OpenAI, então tem uma disputa das empresas de publicar nesses congressos e não exatamente da gente. O que a gente tem nessas áreas? Trabalhos de equipes que desenvolvem trabalhos para detectar o conteúdo falso, por exemplo, gerado por inteligência artificial. Então, eu faço uma inteligência artificial que vê se o dado que você está me mostrando foi gerado por inteligência artificial. Entendeu? Como uma forma de remediar essa geração de um conteúdo gerado por uma máquina inteligente. De uma certa forma, a geração de inteligência artificial muito inteligente e complexa cresce mais rápido do que a detecção desse tipo de conteúdo, porque sabe-se que podem ter aplicações maliciosas. Tá? Mas, basicamente, fui por essas abordagens, algo muito superficial. No caso de humanizar a máquina, só para fechar aqui o último que eu lembro que você falou, por isso que eu acho importante a gente repassar para as pessoas o que é inteligência artificial, e eu citei várias vezes na nossa conversa, que são cálculos matemáticos, né? As pessoas veem a inteligência artificial, eu acompanho às vezes nas redes sociais, e as pessoas, por exemplo, outro dia, um colega, ele estava indignado nas redes sociais porque ele tentou ter uma conversa crítica de um autor assim, muito crítico sobre aspectos econômicos e sociais. Eu não conheço o autor, não vou me lembrar o nome agora, e ele ficou indignado com a resposta do ChatGPT. E ele tinha certeza que o ChatGPT deu aquela resposta de propósito, para manipulá-lo, fazê-lo errar e tal. Então, assim, não existe um de propósito, porque não existe uma intenção na inteligência artificial. Então, quando a gente mostra para as pessoas que a inteligência artificial nada mais é do que códigos no computador, linhas matemáticas, processamento de fórmulas matemáticas, a gente mostra, olha, não é um ser humano, não tem pensamento, não tem ciência, não tem sentimento e não tem intenção, tá? É apenas matematicamente, estatisticamente, uma resposta que ele te dá. Então, eu acho que parte mais das pessoas a humanização da máquina do que dos cientistas da computação propriamente dito. Muito bem. Eugênia? Boa noite. Parabéns, Natália. Fico feliz em ver a sua apresentação tão tranquila e muito clara e trazer para a gente esses conhecimentos. Eu lembro de você na graduação, então eu fico feliz de todo esse processo. Aí eu queria te perguntar justamente sobre o que você estava falando, sobre esse aprendizado de máquina. Eu concordo com o Tarcísio em que o avanço de conhecimento tecnológico, enfim, ele é imparável. A gente não tem como falar assim, olha, isso aqui vai ser negativo para a humanidade, então vamos parar com isso. Isso nunca aconteceu na história. E eu vejo o lado positivo dessa inteligência artificial, por exemplo, pensando na questão da tradução, por exemplo, se você usa o DeepL Translator, que é baseado em inteligência artificial, ele traduz muito melhor que qualquer outro tradutor que você vai usar, e ele te dá opções e escreve
mais ou menos no sentido que você está escrevendo. Então, isso para mim é um lado muito positivo. Outro lado positivo que eu vejo dessa inteligência artificial vai no sentido do diagnóstico médico. Eu acho que no futuro, com inteligência artificial, a gente vai poder receber diagnósticos muito mais precisos do que qualquer médico capacitado que tenha, porque a inteligência artificial vai conseguir juntar mais informações, casos específicos, enfim. Então, por esse lado, eu vejo muito coisa positiva. Por outro lado, esse aprendizado de máquina depende muito do que se encontra. E como você falou, tem que cuidar como se faz esse aprendizado, porque hoje já existe muito texto fake, e no futuro, a gente, além dos textos fake, a gente vai ter textos gerados por inteligência artificial, que podem trazer informações falsas. E também a gente precisa estar preparado para perguntar, ou seja, aquilo que eu quero saber, eu tenho que saber como formular a minha pergunta. Então, matematicamente, por exemplo, saiu uma reportagem na UOL, faz uns 15 dias, 20 dias, eu não lembro, mais ou menos, a jornalista falava de uma conta matemática que tinha deixado até o ChatGPT confuso, e ela colocava a conta, e o ChatGPT entregava dois valores diferentes, dependendo de como escrevia. Então, realmente, a pessoa que vai fazer a pergunta, ela tem que saber como perguntar, como escrever essa pergunta. Então, para mim, isso traz a questão de que a gente precisa, como educadores, estudar mais, se preparar mais, porque a gente vai ter que ler textos que vão ter no meio trechos ou textos inteiros que podem ser gerados por inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa estar preparados para perguntar, para interpretar esses novos conhecimentos vindos dessa inteligência artificial. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essas questões positivo e negativo e essa interpretação da inteligência artificial. Obrigada. Obrigada, professora Eugênia. Um abraço. Saudades também da senhora. Gente, estou revendo aqui hoje professora Karina, professora Eugênia, professor Tarcísio, professor Paulo, assim, é um sentimento muito bacana que eu estou sentindo. Bem, primeiro, né, sobre as imagens médicas, por exemplo. Então, teve um slide que eu mostrei sobre a questão do erro, né, comparação do erro de bias, o erro humano e o erro da máquina. Então, mesmo a inteligência artificial, em todos os tipos de dados e tipos de inteligência artificial, a gente trabalha com uma margem de erro, né? Nenhuma inteligência artificial acerta 100%. O que a gente faz? Em serviços mais especializados, eu acho mais difícil desses serviços serem substituídos por inteligência artificial por causa disso. No caso da área médica, você tem um risco muito grande, que é uma vida humana, tá? Então, no caso da inteligência artificial na área médica, a gente acaba reduzindo essa taxa de erro, ou seja, para a gente levar mais em consideração a resposta daquela inteligência artificial, ela tem que ter 98%, 99% de certeza sobre a resposta que ela está te dando. Agora, por exemplo, se eu quero verificar o defeito num produto que está passando numa linha de produção, eu não preciso ser tão rigorosa. Eu posso falar assim, se você só tem 90% de certeza que tem um defeito ali, então já pode passar, já pode encaminhar para uma outra área ali, porque o risco não é uma vida humana, tá? Então, a gente vai mediar nesse sentido, e aí essas áreas mais especializadas, como a medicina, por exemplo, e outras áreas, que são mais arriscadas, digamos assim, dificilmente a inteligência artificial vai substituir, ela vai ser uma ferramenta para agilizar o processo, né, e registrar as coisas, digamos assim, do que realmente substituir o profissional. Já no caso do conteúdo falso, né, de você ler um texto, sim, esse eu acho que é o problema mais difícil que a gente vai enfrentar dentro da academia. A hora que a gente estiver lendo um trabalho de conclusão de curso, um texto de dissertação, uma tese, né, daquele parágrafo tão bem escrito, falando daquele autor, mas ao mesmo tempo que está bem escrito, ele está meio superficial, mas ele está fluido de ler. Então, todas essas coisas a gente vai tentar perceber, não tem como você comprovar que veio da inteligência artificial, mas o uso das ferramentas e a aproximação dos professores e dos educadores para conhecer essas ferramentas
vão dar a eles um suporte para diferenciar quando algo precisa ser reescrito, precisa ser refeito, pode ter sido feito pela inteligência artificial ou não. Então, o ChatGPT, por exemplo, ele pode falar sobre vários assuntos, mas dificilmente ele vai conseguir te apresentar uma visão crítica, uma visão reflexiva, né? Fazer uma construção daquela frase numa estilística própria da pessoa, né? Cada pessoa tem um estilo de escrita. O ChatGPT, ele condensa as frases de uma forma clara e superficial. Então, tudo isso pode acontecer. A questão do plágio, sim, eu citei aquela hora, por exemplo, que a gente já tem processos, né, de copyright desses conteúdos. E até a geração de conteúdos estilizados de determinado artista, de determinado autor, determinado escritor. Até porque todos aqui pesquisadores publicam artigos científicos. Será que esses artigos científicos não estão lá nos dados de treinamento dessa máquina, né? Provavelmente sim, muitos trabalhos acadêmicos foram parar lá no treinamento, nos dados lá da OpenAI, e por aí vai. Então, essa é uma complicação, mas eu acho que a aproximação dos educadores com as tecnologias e ver que ela não é senciente, é apenas uma máquina que realmente vai cometer erros, é importante na hora de exercer a profissão e ler o trabalho dos outros estudantes, de outros professores, etc. Não tem uma resposta assim, essa é a resposta, professora. Eu só posso realmente articular junto com a senhora sobre isso. Caroline? Eu queria fazer uma contribuição, duas pontos que foram mencionados. Caroline, o seu áudio estava um pouco ruim. Peraí, eu vou aguardar. Ela vai falar no meu áudio aqui, peraí. Beleza. Eu vou falar aqui, dá para aparecer aqui também, né? Eu queria trazer contribuições em dois pontos que foram citados na nossa discussão. Um é no campo da educação, quando a gente pergunta, e agora como fazer? A gente está trabalhando numa disciplina da professora Ione, um texto sobre esses novas... o texto fala sobre da terceira revolução industrial, os impactos na educação. Então, o autor fala que não há como fugir. Então, a gente tem o desafio na educação de trabalhar sobre isso. E eu queria falar também no aspecto do trabalho. Deixa eu contextualizar para vocês. Eu estava trabalhando há pouco tempo na Federação das Indústrias de Ceará, no Observatório da Indústria. O Observatório da Indústria, ele presta serviço para a Agência Brasileira de Desenvolvimento da Indústria. Então, trabalho uma parceria de alta intimidade e afinidade. A gente estava rodando pesquisas sobre a indústria 4.0. Qual era a intenção, né? Era gerar ali uma informação de como é que a Agência Brasileira de Desenvolvimento da Indústria ia tocar o projeto da indústria 4.0 no estado do Ceará. E a gente levava para as empresas de grande e pequeno porte questionamentos sobre como é que estava no setor da construção, no setor de bebidas, a implementação dessas novas tecnologias. E o que a gente percebia é justamente o seguinte fato: empresas de grande porte, elas já têm um profissional do TI, uma equipe do TI que roda essas tecnologias para finalidade de mercado. E empresas de pequeno porte desconhecem esses nomes que a tecnologia da indústria traz, como o data-driven, que é a coleta de dados, né, dos clientes para fornecer anúncios, o blockchain. Então, as pessoas perguntavam assim, mas o que é isso? Para que serve isso? Então, desconhecem isso. Então, mas o pessoal da indústria grande, do grande porte, tem ali todo o seu setor, todo estruturado, com as tecnologias pagas, já disparando esses anúncios de marketing, essas campanhas, que sempre que há evento convidam. E quem não tem acesso a esse tipo de dinheiro mesmo para pagar esses programas, fica meio disperso ali longe. Então, a Agência Brasileira de Desenvolvimento da Indústria, ela foca a atenção nos investimentos de projetos em políticas públicas da indústria para esses setores maiores. No campo do trabalhador, o que eu consegui tirar de análise, inclusive é uma das minhas motivações de pesquisa, né? Como é que fica o trabalhador? Como é que isso impacta?
O que eu percebia? Trabalhadores com formação acadêmica de nível de graduação, mestrado, doutorado, trabalhando assim no ambiente tudo bonitinho, arrumadinho, bem novela do horário nobre, mas com uma demanda alta de trabalho, porque, como a Natália disse, apesar de usar a tecnologia ela traz dados muito precisos, mas você não envia o link e vai lá, o dono da empresa, ele responde automático. Você tem toda uma conquista. Oi, doutor fulano, é fulano aqui, não sei da onde, se eu quer receber a gente. Então, isso aí é coisa que a inteligência artificial não faz. Aí o trabalhador vai lá, faz esse namoro, pega essa informação, aí ele tem que voltar, ele tem que tratar essa informação numa rede de programação, por exemplo, Power BI, e outras software de análise de dados para poder integrar. Você tem mais tempo, o trabalhador, para fazer isso? Não, ele continua o mesmo tempo que ele trabalha ali em outras operações, mas para entregar mais trabalho com um refinamento de dados que ele não é treinado, ou então não tem especialidade para isso. No ponto da educação, que eu acho que foi Camila, né, que trouxe. Eu queria trazer um exemplo que eu faço na minha casa com o meu filho, né? O meu filho ele tem 10 anos e ele estuda ali na escola, mas não tem como a gente mais fugir. Então, vai fazer resumo para a prova? João, você pode fazer no ChatGPT. Você pode fazer? Aí ele faz lá, acha uma maravilha. Agora, João, você tem que gravar um videozinho de 1 minuto para me dar essas informações. É quando eu costumo trabalhar com ele esse aspecto de condensar a informação, de trazer num vídeo com a comunicação dele. Ou então ele traz no ChatGPT tudo bonitinho e, bora, João, agora como é que você derruba essa informação aqui? Quero ver você... A gente traz o aspecto do desafio, né? Quero ver se você é bom mesmo, mais bom que a máquina. Derruba para mim esses argumentos. Não derruba, mas traz um argumento que a gente tem que aprender a lidar. Ok, gente? Bacana, obrigada. Do ponto de vista profissional, eu vou te dizer que, apesar da carga de trabalho elevada, hoje nós somos os profissionais que têm mais flexibilidade, mais suporte. As empresas de tecnologia são as que estão tentando ter uma cultura muito mais flexível mesmo para esse tipo de trabalhador. Então, apesar de todos esses problemas que você levantou, ainda não chega nem perto da maioria das pessoas que tem que acordar cedo, pegar um ônibus, 2 horas de trânsito, chegar no trabalho o dia todo, depois voltar para casa à noite, no outro dia repetir isso até o sábado, por exemplo. Né? Então, a gente está sempre por trás, né? Sempre de olho, é uma carga assim. Por exemplo, no meu caso, eu trabalho em casa, a empresa que eu trabalho é no Rio de Janeiro. Eu estou o tempo todo em casa, então como é que eu separo a minha vida pessoal da minha vida profissional? Né? Quando é que eu estou sentada aqui, eu sou a Natália, programadora e que tem que estender uma roupa no varal, entendeu? Então, assim, apesar de ter essas diferenciações, eu ainda acho que essa classe, né, digamos assim, essa área da profissão ainda tem mais vantagens e benefícios comparado, né, com as outras áreas de trabalho hoje. Do ponto de vista da educação, do que você está fazendo com o seu filho, eu acho que é uma excelente tática, uma excelente estratégia, realmente, de questionar o que está sendo colocado ali, e não realmente só transcrever e aceitar até sem ler, às vezes, e sem aprender. Que é o que eu falei, né? A inteligência artificial não tem criticidade, de forma alguma. Muito bem, Natália. Maravilha. Não, perfeito. Eu acho que a sociedade capitalista moderna produziu uma relação de trabalho e, consequentemente, uma relação de estudo, de formação, muito artificial, né, Natália? Então, o problema não está exatamente nas pesquisas, na produção de ciência e tecnologia, no campo da inteligência artificial. O problema está que, de repente, a gente vê que nós, humanos, não damos conta nem do que é produzido cientificamente de forma artificial, né? Ou seja, a gente tem um processo de apropriação
da condição de trabalho das pessoas e da condição intelectual das pessoas, dos trabalhadores, bastante parametrizada, bastante regulada, bastante artificializada, né? E que agora uma ferramenta como essa, por exemplo, acaba nos assustando, né? Porque naturalmente, como nós artificializamos as condições de existência material e intelectual, nós já conseguimos produzir uma ferramenta que tranquilamente pode substituir muito desses exercícios que a gente faria, né? Então, é um problema por quê? Porque nós temos uma massa populacional muito grande nesse tipo de relação. E que o avanço na ciência e tecnologia nessas áreas acaba impactando profundamente, criam bolsões de exclusão, né? Esse é um problema, né? E que nós já deveríamos ter avançado nisso. Quando a gente fala que essas políticas, essas abordagens educacionais, essas propostas de relação de trabalho não deveriam servir para o trabalhador atual, né? Nós estamos falando justamente de uma coisa que promova uma condição de autonomia intelectual maior. Mas é um problema, né? Você vai dizendo aí que tem poucas pessoas que trabalham com isso, né? E não é nem por uma questão de não querer, as pessoas não queiram trabalhar com isso, é que nós não produzimos um conjunto de pessoas de formação, educação, formação superior, pesquisa, né? Que dê oportunidade para as pessoas trabalharem com isso. Senão nós teríamos mais gente trabalhando com isso, obviamente, né? Mas nós mantemos as pessoas massivamente em condição de trabalho bastante artificial. E aí, a ferramenta, né? A ferramenta da inteligência artificial, você falou bem, eu acho que é a ferramenta, acaba criando um estrago muito grande. Por quê? Porque nós precisaríamos ter dado uns passinhos a mais, né, na nossa civilização, né? Nós estamos aqui patinando ainda, mantendo um bolsão infindável de pessoa em condição de existência, que é muito artificializado, né, do ponto de vista existencial, material e intelectual. E aí, uma descoberta, um avanço científico, tecnológico, acaba gerando um problema, né? O que deveria ser uma perspectiva de maior liberdade do ponto de vista do trabalho, por exemplo, né? Acaba sendo um problema, por causa justamente das condições como nós produzimos a sociedade ultimamente. Eu acho que esse é o nó, né? É um nó que não é um problema assim, diretamente vinculado a quem pesquisa com isso, mas é um nó que vai bater a casa da sociedade, do ponto de vista político e econômico, de como dar vazão para isso. Porque se uma ferramenta artificial aprofunda de forma massiva e rápida uma exclusão social e laboral, é claro que vai criar uma desordem social, é claro que vai criar um caos social, é claro que vai criar um profundo problema. E não é nem um problema do ponto de vista ético, não vai discutir ética, se é bom ou não, se é ético ou não produzir uma inteligência artificial. Né? A discussão aqui é sociológica, antropológica, de relações de trabalho, de educação, né? E que, de fato, é um problema. E, política e economicamente, a gente vai ter que se debater profundamente sobre isso. E as escolas também. E não adianta jogar a responsabilidade do professor. Professor, você, por conta própria, tem que se reinventar. Não, nós temos que ter um sistema educacional que possibilite, né, descaracterize um pouco essas padronizações artificiais e dê primazia para a autonomia intelectual do professor e, consequentemente, ele encontra a autonomia intelectual do aluno e possa produzir uma condição de educação um bocado diferente, né? Então, eu acho que é por aí, né? Não é colocar a ferramenta como um mal supremo, né? Nesse sentido, mas é também perceber que o descontentamento, a insegurança que a ferramenta nos provoca diz respeito à forma como a gente se produziu nos últimos séculos, aí, né? Últimos séculos especialmente, nas relações de trabalho e educação, né? Me parece um pouco por aí. Mas só para pensar um pouquinho, e é uma questão, uma ferramenta, enfim, uma área que vai gerar muita fonte de pesquisa entre os educadores, os professores, os pedagogos, os programas, especialmente do ponto de vista prático. Como é que, na prática, você consegue usar uma ferramenta e desenvolve condições de aprendizagem, né? Vai gerar muita discussão em relação a isso, com certeza. Tá? Mas parabéns aí, né? Estou orgulhosíssimo da sua caminhada, né? Parabéns demais da conta, muito bom mesmo ouvir você falando aí e trazendo para a gente essas contribuições a partir da sua pesquisa e do seu trabalho, tá? Obrigada, professor. Estou muito feliz de ter vindo aqui hoje, espero ter contribuído, né, com todos. Se alguém depois tiver alguma pergunta ou quiser mais alguma indicação, eu fico à disposição.
E é isso, um grande abraço a todos. Também fiquei muito feliz com esse debate e aprendi muito também com a argumentação de todos. Acho que os professores e a nossa sociedade como um todo tem um desafio muito grande agora, nessa nova era da inteligência artificial. É uma mudança bastante grande. Muito bem. Maravilha. Ninguém mais tem que falar nada? Fique à vontade aí. Né? Eu só ia perguntar para a Natália se há algum algoritmo contra o chat GPT. Alguém já pensou, por exemplo, de fazer um escaneamento para ver se é... Porque eu sei que, por exemplo, quando a gente vai trabalho acadêmico, né, tem alguns programas que dá para a gente ver se foi plágio ou não, por exemplo. Né? Aí ele dá lá uma quantidade, tem X, plágio e tal. Existe já no horizonte, Natália, você que estuda isso, alguma coisa que possa se contrapor ao chat GPT ou ainda só está no campo da concorrência entre as empresas, como está lá no texto, e você citou aí, né? As grandes plataformas estão brigando por espaço. Então, professor, eu citei aquela hora sobre os deepfakes, sobre as imagens falsas, que tem muitos trabalhos na tentativa de detectar conteúdos falsos nesse sentido. Em relação ao ChatGPT, ele não foi o primeiro modelo de linguagem grande, né? Igual eu falei, o Google tinha feito o BARD. E aí, como a comunidade de cientistas da computação ela é muito unida assim, mundialmente, e acabam também desenvolvendo essas tecnologias em conjunto, no caso do Google, por exemplo, ele abriu o código, né? A gente falou, né? Ficou open source, ficou disponível para o público, toda essa produção dele para que as pessoas pudessem estudar como aquilo foi feito, tentar melhorar, ver contramedidas e tudo mais. No caso do ChatGPT, isso não aconteceu. Nada sobre a criação dele é pública, até mesmo aquela apresentação, aquela parte que eu trouxe, olha, para a criação do ChatGPT foram essas 3 etapas, aquilo ali que eu trouxe, aquilo não veio diretamente do material da OpenAI ou do ChatGPT, é de pessoas que atuam muito especificamente nessa área, que estão produzindo materiais para tentar mostrar para o público, para as pessoas, como aquilo foi feito. O que a OpenAI fez foi divulgar um relatório técnico de assim, 30 e poucas páginas, não tinha nem 40 páginas, e esse relatório técnico não tinha nada sobre o processo de desenvolvimento da tecnologia. Então, sem acesso à tecnologia, aos códigos, aos dados, ou a própria estratégia estatística, digamos assim, a própria etapas mesmo, porque tem vários tipos de abordagem de inteligência artificial que nós temos. E cada um deles, assim, é muito específico. Se a gente não tem acesso a nada disso, a gente nem sabe o que está ali dentro, então como a gente vai conseguir desenvolver uma tecnologia de contramedida? Então, infelizmente, apesar de muitos pesquisadores e estudantes quererem partir para isso, né, para essa proposta que o senhor deu, hoje a gente não tem como, porque a OpenAI não abriu nada sobre a criação dessa tecnologia. Está monopolizado, né? Totalmente. Tem um monopólio aí. Ótimo, Natália, parabéns aí. Sua pesquisa é excelente. Obrigada. Muito bem. Tarcísio, encerramos a gravação, então. Aí. Encerrando a gravação.